Boa noite, bem-vindo a mais um programa Acalento aqui na TVN Brasil. Meu nome é Rildo Moraes e eu tenho a companhia do meu amigo Túlio Fortuna. Boa noite, Túlio. Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2017, são exatamente 20 horas e 2 minutos. É um prazer poder estar entrando na sua residência para podermos falar sobre um tema muito interessante hoje. Acho que vale a pena você ficar parado aí e nos assistir. Nós vamos falar hoje de que, Rildo? Vamos falar, gente, de história. História? Olha lá. Opa. Muito bem, vamos falar de história, gente. Vamos contar histórias, a história da sua vida. Lembrando, você pode participar pelo WhatsApp 619-8583-5360. Então, no decorrer da palestra, da nossa apresentação, você poderá sempre mandar mensagens, mandar um oi, mandar uma boa noite, queremos devolver com satisfação para você. Então veja, o assunto é história, a história de vida, a história nossa. Bom, para falar de história, a gente eu sugiro voltarmos à Grécia Antiga, um dos primeiros grandes historiadores do mundo, chamado Heródoto. Heródoto, muitos séculos antes de Jesus, ele foi o primeiro historiador, porque ele começou a contar, a analisar a história mais antiga. Heródoto é famoso porque ele começou a escrever como que as coisas funcionavam, tal como o historiador faz nos dias de hoje. Agora, olha que interessante. Um ponto que eu acho extremamente relevante na vida de Heródoto é que ele esteve no Egito. Ele esteve no Egito e ele perguntou para os sacerdotes egípcios que viviam, né, no Antigo Egito, ali naquelas pirâmides. Ele perguntou o seguinte: quem construiu essas pirâmides? Os sacerdotes responderam: isto é coisa que nem nós sabemos. Veja como é antiga a história das pirâmides. Então Heródoto perguntou para pessoas que viviam ali, e quem vivia ali, que sabia de gerações em gerações, se perdeu, ninguém sabia, né? Tão antiga que é a história. Aliás, não é à toa que no Egito tem um ditado que diz assim: o homem teme o tempo teme as pirâmides. Bom, eu estou contando isso para chegar à seguinte conclusão. Hoje, os historiadores sabem tudo sobre o Egito, né? Você pega um livro de história convencional e vai contar a história do Egito. Mas calma aí, pautado em quê? Em estudos, pesquisas, em fragmentos. Você conhece a história antiga pautada em fragmentos. Olha só, hoje nós contamos a história do Egito, coisa que Heródoto não conseguiu contar corretamente, porque os próprios egípcios desconheciam. Eu estou contando isso para dizer o seguinte: se eles que viviam lá não sabiam, como que os outros sabem? Como coisas que você não sabe sobre você, alguém sabe? Como que você se preocupa em cuidar da vida alheia, em saber da vida dos outros, se você não sabe da sua história? Então, a história ela é muito importante. E a história mais importante no planeta é a sua história. Sim, a história de grandes homens, grandes mulheres, né, como Jesus, um Buda, um Maomé, são histórias fantásticas, tá? A história de uma Madre Teresa de Calcutá, a história de uma Joana d'Arc pode ser muito interessante. Mas a história mais importante no mundo é a sua história. E é isso que vamos analisar hoje. Como você enxerga a sua história? Como é a sua história? Tá? Eu sei que tem gente que... cada pessoa tem seus dramas pessoais e todo mundo tem dramas pessoais. Eu sei que tem gente que adora falar dos seus dramas pessoais para todo mundo. Tem gente que é mais reservado. Mas, gente, todo mundo tem um drama. E sabe o que eu aprendi no Campo, esse curso que eu e o Túlio ministramos de defesa psicológica? Eu aprendi uma coisa: respeite o ser humano. Você não sabe a dor que cada um carrega.
Você não sabe a dor que cada um carrega, porque você não sabe a história do outro. Você sabe pontualmente alguns fatos, você sabe pontualmente algumas coisas que ele fez, mas a real história, o que há por trás, você nunca vai saber. Eu quero compartilhar com vocês uma história que me impressionou muito. Eu trabalhei num local e tinha um sujeito extremamente difícil de lidar com ele. Então assim, todo mundo evitava conversar com ele, ele ficava no canto dele. Era difícil falar com ele, era muito perturbado da cabeça. Acontece que, certa ocasião, todo mundo saiu para almoçar e ficou eu e ele. Ficou eu e ele, Túlio, imagina. De repente Nossa, ele me... cara chato, né? Imagina só, vai ser muito difícil, né? Aí, Túlio, ele fala assim para mim, vamos almoçar. Eu não sabia nem se era um convite, se era uma ordem, imagina, né? Acabei que eu fui almoçar com ele. No almoço, ele me contou a história de vida dele. Veja, um cara extremamente chato, extremamente difícil de lidar. Ele me contou que com 4 anos de idade, ele viu a mãe indo embora com outro e deixando ele sozinho em casa, esperando o pai. Quando o pai chegou, a mulher já tinha ido embora. Com 4 anos você vê a sua mãe indo embora com outro sujeito. Olha o choque. Com 7 anos o pai abandonou ele com a tia. Com 12 anos ele fugiu de casa. Então vejam, existe uma história por trás que faz a pessoa ser o que ela é. Então, antes de ficar criticando as pessoas, fulano é muito chato. Sim, eu sei, é chato, tem gente que é chato e ele era chato. Não vai mudar. Ele contar a história não mudou o fato dele ser chato, mas mudou uma coisa: a forma como eu enxergo ele. Parei de vê-lo apenas como um ser perturbador de ambiente, como um indivíduo que padece de amor. Então, a história define muito de nós. A sua história é muito importante. A história mais importante que você tem que ter é a sua. Agora, existem algumas armadilhas. Túlio, você já ouviu dizer aquela história que quem conta um conto acrescenta um ponto? Um ponto. Isso é uma grande verdade. É a brincadeira do telefone sem fio, né? Quando você começa a falar para alguém uma coisa, esse telefone, né? A pessoa fala de um ouvido, vai falando para outro, vai falando para outro, e aí a história muda, né? Então a brincadeira no final muda. Mas isso também é muito interessante. Existe uma diferença entre essa história do telefone e a história verbal que era contada antigamente, né, nos séculos atrás, aonde, principalmente até em tribos indígenas, né, onde a tradição era passada oralmente. Então existe uma diferença muito grande entre essa forma de trabalhar, né, essa forma de falar, e essa outra relacionada a esse telefone sem fio. Exatamente. Gente, no telefone sem fio, naturalmente, quem já brincou disso sabe, você acaba alterando a história. Acontece uma surpresa que acho impressionante. Eu faço atendimentos. Eu e o Túlio fazemos atendimento. E às vezes chega uma pessoa e ela me conta a história dela. Sabe o que eu tenho descobrir? Porque muitos terapeutas já perceberam? É que a própria pessoa altera a história dela. Antes, a história que ela contava, há 10 anos atrás, é que ela não gostava de fulano. Agora, quando ela conta, ela diz que odeia fulano. Ela foi acrescentando coisas. Você sabia que parte dos seus dramas não são reais? E não é que você está querendo enganar ninguém. É porque nós nos auto-enganamos constantemente. De tanto falarmos uma história, você vai acrescentando pontos, vai subtraindo casos e acrescentando outros. A sua história, a minha história, não é tão real como parece. Nós modificamos nossa história, presta atenção nisso. Quantas vezes você reclama de fulano que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, foi um caos a relação, o drama. Às vezes não foi nada disso. Eu atendi uma menina que ela foi abusada na infância dela. Ou pelo menos ela achava que tinha sido abusada. Então, de tanto ela contar essa história, ela sofria com isso. Ela sofria esse abuso. Já era uma mulher madura, mas que trazia resquícios dessa experiência que ela teve que foi ruim. Agora, de tanto ela contar essa história, a história que ela me contou era tão dramática que eu quase chorei do lado dela. Mas, eu estou ciente que as pessoas se confundem. Nós vamos corrigindo a história dela, né?
eu fiz uma regressão nela, né? Ela voltou à idade que ela sofreu o tal abuso. Para minha surpresa, para a surpresa dela, não aconteceu nada do que ela falou. Vivendo a cena, ela percebeu que não foi bem assim. Olha só, o fato era tão simples e se complicou no decorrer do tempo. Então, 25 anos depois do incidente, o incidente era extremamente dramático e perturbava ela seriamente. Mas o incidente não foi real. Não foi real. A mente dela alterou. Então a nossa história de vida, às vezes, não é o que parece. Pior, tem gente que tem uma tendência a sempre maximizar as dores. Então, uma simples lagartixa que ela encontrou no passado, ela reconta a história dizendo que um jacaré mordeu ela. Não, era uma lagartixa. Mas ela acredita realmente que é um jacaré, de tanto ela contar que é um jacaré. Então, eu quero dizer para você o seguinte, a sua história, como você vai ver daqui a pouco, e você já está percebendo, pode não ser o que parece. Mesmo as suas dores. Mesmo as suas dores. Nós maximizamos dores. Bem como podemos maximizar ganhos. Maximizar ganho não é tão ruim assim. Porque às vezes ajuda a melhorar a autoestima da pessoa. Mas maximizar dores é jogar contra você, é dar um tiro no seu próprio pé. Então observe, parte das suas dores não são reais. E as dores que são reais podem não ser como você pensa. Mas eu não estou querendo dizer que você está mentindo ou enganando ninguém. É um processo natural, é o telefone sem fio que o Túlio falou agorinha. Você vai contando, você vai afetando a história. Por quê? Porque à medida que eu conto uma história, vai depender do meu humor naquele dia, eu vou afetar a minha história. Então preste atenção, muitas das dores não é o que você parece. Significa dizer que você pode estar melhor do que você imagina. Você pode estar mais feliz do que você imagina. Mas, se você fica indo lá atrás, remoendo o passado mal contado, você vai sofrer. Não é isso, Túlio? É isso mesmo, né? Então, o que o Rio estava falando aqui é uma grande verdade, né? A gente está... às vezes você não consegue, a mente não consegue interpretar aquilo de uma maneira real. Às vezes você pode estar vendo uma coisa que na sua cabeça, né, uma cabeça de uma criança, ela vê de uma forma. Mas se ela estiver junto de uma outra pessoa, processando algumas informações, tiver visto algum vídeo, alguma coisa, ela pode criar uma associação entre a imagem que ela viu com a imagem que ela está vendo. E aí a coisa pode sair fora dos seus parâmetros, não é isso, Rildo? Exatamente. E é isso que ele quis dizer. Foi isso que ele quis dizer. Reflita sobre isso. A sua história pode ser menos dramática do que você imagina. Porque nós maximizamos dores. Eu não estou dizendo que você faz isso. Eu estou dizendo o seguinte, seres humanos, qualquer ser humano que você conhece, tende a fazer isso. Então não é uma característica específica de ninguém. É uma característica comum aos seres humanos. Nós fazemos isso, ok? Gente, vamos fazer uma pausa de 1 minuto. 1 minuto para que você convide seus amigos, seus parentes. Manda um WhatsApp, fala, gente, vai na TVN Brasil, tvnbrasil.com.br. Do que estamos falando? História, há mais o que falar, ok? 1 minutinho para tomarmos uma água e voltarmos.